Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, é um prazer voltar a falar com vocês a respeito de resenhas de livros e filmes diversos que eu venho fazendo, né? E hoje eu quero falar de uma obra-prima da literatura nacional contemporânea e também do cinema nacional, né? Um filme, uma obra que ganhou sua versão cinematográfica em 2006. Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do cinema nacional. E também lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, sebo dos meus amigos Douglas e Simone, onde eles encontram livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda na sua página do Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram deles na descrição desse vídeo meu aqui. E eles também estão no estante virtual como Atena Romana, tá certo? Bom, o filme em específico que eu vou falar hoje, baseado no livro de Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo, né? Filme de 2006, estrelado pelo Selton Mello, né? Essa aqui é a capa do filme. Com a participação do próprio Lourenço Mutarelli, né? Ele faz o segurança da loja de antiquário que o Lourenço tem. O personagem se chama Lourenço também, né? É um filme de 2006, né? Vocês encontram fácil, ele tem completo no YouTube também, se eu não me engano, esse filme, né? E ele foi dirigido pelo Heitor Dália, né? Bom, o Lourenço, ele é um personagem muito excêntrico, né? Ele tem um antiquário, uma loja de penhores, né? Esse filme tem uma curiosidade que ele foi gravado inteiramente na Moca, né? E eu gosto muito tenho um carinho muito grande pela Moca. Meu pai, quando chegou no Brasil, morou no Brás ali, onde tem o Museu do Imigrante atualmente, né? Então praticamente minha família começou ali da Moca, embora eu seja da Zona Sul de São Paulo, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Moca, pelo que ela representa, o Juventus, e tem passagens do filme na frente do clube do Juventus, aqueles galpões antigos daquelas fábricas, as chaminés, aquelas chaminés de tijolo, né? Muito bacana, eu fiquei muito feliz de ver um filme sendo ambientado na Moca, né? Bom, e além de tudo isso, o Lourenço, então, ele tem um antiquário lá, um antiquário, ele vende, ele compra, melhor dizendo, ele compra produtos de pessoas que vão vender ou se desfazer, penhorar algumas coisas, e com isso ele tenta lucrar na revenda desses produtos, né? E as pessoas que vão atrás dele são as mais variáveis possíveis. Tem uma menina que é viciada em droga, que ela vai toda hora levar alguma coisa para pegar dinheiro para, infelizmente, usar drogas. Tem os personagens mais excêntricos que vão lá também. Tem um que tenta vender um ancinho para ele, um rastelo, o outro vai vender uma caneta e tal. E justamente o primeiro cliente que aparece no filme, ele é um senhor que fala para ele: a vida é dura. E o Lourenço, ele vai repetindo tudo que essas pessoas que aparecem ali no seu escritório, na sua loja, né, melhor dizendo, eles vão falando. Então ele toda hora vai um peruano depois e ele fala até em espanhol lá: a vida é dura, né, tudo. Ele vai repetindo e tudo mais. Mas o mote legal desse filme é que o Lourenço, ele vai se coisificando. É um filme que trata basicamente da coisificação do capitalismo. E não é à toa que eles escolheram uma loja de penhores. Porque ele faz um jogo nesse filme aqui, que é o jogo entre o valor de troca de uma mercadoria e o seu valor de uso. O Marx falava que a mercadoria, ela tinha um preço exemplificado pela quantidade de trabalho embutido na confecção dessa mercadoria. Só que o preço, e é diferente do que o Adam Smith fala, do valor, na verdade é o preço, ele não necessariamente está ligado seja com o valor trabalho, com a quantidade de trabalho que foi desprendido para fazer essa mercadoria, mas totalmente ligado ao simbólico. Quando se troca ou se vende uma mercadoria, aquele que está vendendo a mercadoria, ele entende que o dinheiro que ele vai receber por aquela venda
é mais importante do que o valor daquela mercadoria para ele. E aquele que compra a mercadoria, o dinheiro que ele está gastando com aquela mercadoria vale menos do que o valor daquela mercadoria para ele. Então o valor de troca e o valor de uma mercadoria ele está totalmente ligado ao simbólico. Mas é justamente essa ideia do simbólico que aparece no filme que o diretor, no livro, o Lourenço Mutarelli, e o diretor Heitor Dália consegue brincar, né? Consegue fazer um jogo incrível, porque na verdade quando todos aqueles objetos que vão parar no antiquário do Lourenço são objetos que contêm valor, que não é o valor apenas coisificado do capitalismo e de dinheiro, mas valor simbólico. Eu me lembro que aparece um rapaz em certo momento que ele quer vender uma caixinha de música que pertenceu à mãe dele e tudo. E o Lourenço ele vai ficando cada vez mais frio. Tem uma parte do filme que ele tá meio recluso, filosofando e pensando. Ele fala que as coisas que ele mais sentia falta eram aquelas coisas que não faziam parte do mundo da matéria. E ele começa cada vez mais a se coisificando todo mundo, todas as relações e as pessoas, e coisificando a ele próprio. E aí ele começa a humilhar as pessoas que aparecem no seu antiquário. E porque ele gosta dessa relação da dominação, porque aquelas pessoas estão desesperadas vendendo objetos que lhes têm valor simbólico, sentimental, se sujeitando à humilhação para ganhar pouco. E ele se aproveita disso para poder ganhar. O Lourenço é um sujeito desprezível, né? Mas ele tem o seu carisma também. Você acaba se identificando. É aquele tipo de filme que o personagem é desprezível, mas você acaba se identificando com ele, né? Você acaba meio que relevando e justificando as suas ações, embora seja injustificável o que ele faz, né? Bom, e aí ele toda hora fala que ele está incomodado com o cheiro do ralo, por isso é o nome do filme, O Cheiro do Ralo. Atrás do seu balcão tem um banheirinho e ele tenta cimentar o ralo, porque ele acredita que todos os males que acontecem com ele vêm do cheiro do ralo. E eu já vou falar por que esse jogo com o ralo, né? Com os dejetos, com os coliformes, né? Com as fezes, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, desculpa o termo, com a merda, né? Por que o livro e o filme joga com isso, né? Bom, então, eu lembro muito bem que daquela música Cambalache, né? Do Henrique Santos Discépolo, grande cantor de tango argentino, né? Uruguai-argentino, se eu não me engano. E uma música que virou uma música também do nosso grande Raul Seixas, né? O Cambalache. Cambalache é aquela troca, é aquela loja de penhores, né? Onde você supostamente vai acumulando objetos que não fazem mais sentido para as pessoas. Eu fico pensando, eu acumulo tanta coisa aqui, livros, filmes, eu tenho coleções de miniaturas, enfim, eu sou um colecionador de várias coisas. Eu fico pensando que o dia que eu morrer, se alguém vai se desfazer disso e sem dar valor nenhum. Eu dou tanto valor sentimental e depois você morre e as coisas que eram suas são praticamente passadas para frente sem nenhum valor, né? E é basicamente isso que acontece numa loja de penhores, né? Bom, então o Lourenço, em certo momento, ele entra num bar, ele vai almoçar sempre num bar humilde, um bar simples, e ele se apaixona, não pela mulher que é a garçonete do bar, que o diretor optou por silenciar o nome dela, que é até uma jogada para você não nomear a pessoa e ela ser vista apenas como um objeto, porque o Lourenço vai vê-la apenas como um objeto, e ele se apaixona por uma parte de seu corpo, não é nem por ela inteira, que são as suas nádegas, a sua bunda. Ele fica vidrado naquela bunda e ele fica toda hora querendo consumir. Mas ele não quer, ela começa a se interessar por ele também, e convida ele para sair, para tomar uma cerveja, depois do expediente e tal. Mas ele não quer nada disso, ele não quer conquistá-la de uma maneira normal e natural.
ele coisifica ela também. Então ele quer comprar, ele quer dar dinheiro para ela como se ela fosse uma mulher vadia, uma mulher da vida, né? Uma prostituta, vamos dizer assim. Ele quer comprar aquela bunda. Ele quer que ela diga um valor para ele poder pagar e ter aquele objeto que seria então uma parte de seu corpo, né? Então ele chegou num ponto que todas as relações que ele tem na vida dele, ele acredita que ele pode pagar, comprá-las e quantificá-las. E ele faz isso com as pessoas que vão aparecendo ali no seu antiquário. Aquela menina que é viciada em droga, em certo momento ela chega lá com um prato, se eu não me engano, que ela quer vender pra ele e tal. Ele não quer comprar e ele manda ela tirar a roupa. E ela então se submete a essa humilhação. E o Lourenço, já tô falando que tem spoiler nesse vídeo aqui, né? Mas vale a pena vocês assistirem o filme, né? E o Lourenço então se masturba, né? Olhando ela sem roupa. E aí começa o seu declínio, né? Que ele começa a perder a mão e a fazer coisas que os seus clientes começam a se levantar contra ele. E o seu declínio começa aí. Pouco se sabe sobre a vida do Lourenço, né? E a gente sabe que ele tem uma mãe que ele fala em vários momentos do filme que ele não se importa com ela, não se importa nem com ele mesmo, mas não se importa com ela. E parece que ele tem uma figura ausente paterna, a figura paterna para ele é ausente. E em certo momento um dos clientes vende para ele um olho. E ele começa a falar que aquele olho é o olho do pai dele. Outro cliente vende uma perna mecânica também e tal, e ele fala que vai construir o pai dele, que seria o pai dele Frankenstein, né? E ele começa a idealizar e criar uma história sobre seu pai que é inexistente. Falando que ele morreu na Segunda Guerra Mundial, sendo que ele não tem nem idade para ter um pai que morreu na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, ele vai se casar também, ele tem uma noiva. E em certo momento ele fala que ele não acredita naquele relacionamento, que seria muito ingênuo acreditar que ele vai ser feliz, porque ele não acredita em felicidade. E ela fica revoltada, ele termina com ela, e ela vai em vários momentos do filme indo atrás dele, tentando reatar com ele, e ele não se importa com nada, né? E os convites já tinham ido para a gráfica, como ela fala, né? Uma coisa que acontece com o Lourenço, ele começa a ficar muito nihilista. E o que é ser nihilista? Nihilismo é a ausência de qualquer sentido e significado que o sujeito tenha, que foi um movimento que foi muito... aconteceu derivado da ciência. A ciência que matou a Deus. A ciência que tirou qualquer forma de transcendência do homem, reduziu o homem à sua condição animal e materialista. Esse movimento nihilista ele foi muito forte na Rússia do século XIX, principalmente nos personagens do Dostoiévski, né? O Raskolnikov, por exemplo, o Stepan dos demônios também, né? Então esses personagens do Dostoiévski, todos eles tinham essa característica meio nihilista. E o Lourenço ele fica nihilista também, né? O valor do dinheiro, o valor pragmático, ele se torna um utilitarista, né? É o utilitarismo em excesso. E todo psicopata, ele tem essa característica utilitarista, né? É o utilitarismo em excesso que toma lugar de qualquer relação sentimental, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Bom, e o Lourenço também, ele veste toda hora no filme roupas da cor bege e marrom, que seriam roupas com cor de dejeto, né? E por que ele fica viciado em cheirar o ralo, embora ele tenha tentado cimentar o ralo e não deu certo? Porque tem uma jogada do Heitor Dália, que eu achei impressionante, que é o seguinte: o que são as fezes? As fezes são os dejetos que são a resultante de todo um caminho. Quando você vai a um supermercado, você compra um alimento, você ingere esse alimento, ele tem todo um caminho até sair como uma excreção, né? Ser excrementado, até ele sair. E aí o que acontece? Aquelas mercadorias que aparecem ali também estão sendo descartadas de certa forma. E todo esse caminho
do sujeito pegar seu objeto, pegar um ônibus, ou se sujeitar à coisificação do Lourenço e tudo mais, e depois a mercadoria fica jogada lá numa loja de antiquário sem valor nenhum, uma coisa que já teve significado, já teve um valor sentimental, é uma jogada com os dejetos, né? Como se você estivesse descartando algo, né? Não tivesse mais valor para você aquilo, né? Bom, já vou falando que contém spoiler. No final, aquela garota que o Lourenço, viciado em droga, que o Lourenço mandou tirar a roupa e se masturbou diante dela, se sentindo humilhada, vai lá e assassina o Lourenço. Ela dá 2 tiros no Lourenço. E antes disso, ele já tinha conseguido a bunda. Aquela garçonete chega lá e aceita vender, entre aspas, e pergunta quanto você quer pela bunda, né? E ele vai lá e emocionado, abraça, chega até a chorar quando ele consegue aquilo. Mas depois que ele consegue a bunda, ela vira secretária lá do antiquário dele e ela fica jogada para escanteio. Então é uma jogada que o filme tem também para falar de quando você quer muito uma coisa, você consegue ela, você compra ela, só que depois que você adquire ela, você não quer mais. O processo do consumismo é você ter uma satisfação imediata e muito curta daquilo que você compra, e depois você tem que comprar mais coisas para saciar a sua esse prazer, que é um prazer curto. Por isso que o consumismo ele é um mal da nossa sociedade, porque o prazer da compra, de adquirir algo, ele é muito passageiro. E é o que acontece com a bunda também, é muito passageiro. Então a menina vai lá, dá 2 tiros nele, e ele, antes de morrer, se arrasta até o ralo e fica cheirando o ralo, né? Bom, é um filme sensacional, vale muito a pena, não tem como fazer todas as analogias aqui. Recomendo vocês assistirem, né? E é isso então, curta, se inscreva, compartilhe, vamos sempre promover a literatura e o cinema nacional. Valeu, gente, grande abraço.